Fala galera, mais um Maximus Arena, seu programa de toda segunda-feira, um gravadinho, cada dia com um convidado diferente. E hoje a nossa convidada é uma mulher braba, mas braba. Já deu show na TV, já deu show no UFC, já deu show no estrangeiro. A mulher é braba demais, entendeu? Bateu numa galera legal aí e veio conversar com a gente aqui um pouquinho hoje, né? Contar um pouco da história dela, da vida dela. Com vocês, Ana Maria Índia. Boa tarde, Marquinhos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco da minha história. Nunca lutei UFC não, tá? Só... Mas você lutou vale tudo, né? Perdão, acho que eu falei UFC, né? E foi, desculpa, eu galera. Só pra gente não fazer uma propaganda enganosa. Nem gosto do UFC, pra falar a verdade. Polêmica, tem isso de falar, ela é polêmica também. Pô, galera, eu peço perdão, eu tô numa gripe terrível aqui, o raciocínio tá até meio lento. Peço desculpa pelo UFC, Não. pelo o vale tudo, né? Vamos lá, assim? Sou da época do vale tudo, que dá regra sem regra, do mundo sem lei, pisão na cabeça, valia tudo. Essa aí sou eu. Ah, então tá certo. Índia, vamos lá, conta pra gente. Você é baiana, né? Eu sou baiana, eu sou do interior da Bahia, de uma cidade que chama Barreiras, fica 900 quilômetros de Salvador, perto de onde? De lugar nenhum. O ponto de referência, lugar Ponto de nenhum. referência. Mas é uma cidade muito linda, banhada por rios, por cachoeiras, assim, cresci lá, no meio do mato. Daí que veio já o Índia ou é mais pra frente? É mais pra frente, na verdade. Eu sou descendente de índios, de verdade, mas o Índia, ele veio mais porque quando eu entrei no jiu-jitsu eu era meio riponga, assim. O que é riponga? Eu traduz pra gente aí, que agora, pronto, agora me perdi aqui. Então, eu andava sempre com brinco de pena, de osso, assim, eu usava umas roupas saião, vestido. E quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, o rabo de cavalo me incomodava muito, porque eu era guardeira e prendia atrás do kimono, e eu já fazia muita trança no meu cabelo, amarrava com umas cordinhas. E aí eu decidi começar a amarrar meu cabelo com umas trancinhas, assim, nas laterais, para competir, para treinar. E como eu sempre lutei assim sozinha, eu viajava sozinha, ia para os campeonatos sozinha. E aí a hora que eu arrumava o meu cabelo era um momento de concentração para mim. Eu sentava do lado do tatame e começava a fazer as trancinhas. Como eu não era namorada de ninguém, nem filha de ninguém, nem vim de lugar nenhum assim praticamente, apareci nos campeonatos do nada. Mas as minhas lutas, ganhando ou perdendo, sempre foram lutas muito técnicas. Eram lutas bonitas de assistir. E então o pessoal começou a prestar atenção em mim no campeonato, já pelo meu estilo meio diferente, que naquela época já não tinha muita menina, e as meninas que se predispunham a lutar eram bastante masculinas, tinha aqueles Carson Gracie, assim, cabeça raspada, shortão, os negócios assim. E eu chegava no campeonato de saião, de vestido, Aí o pessoal começou, Pocahontas lá embaixo, a indiazinha vai lutar. Eu nem sabia que eu era índia quando eu me tornei a índia. Tem uma amiga minha que chama Michele Tavares. A Michele, ela treina na Nova União. E ela morava comigo. E ela chegava em casa, ela falava, Ana, tu sabia que tu é a índia? Eu, que porra de índia, Michele? Você é maluca? Ela, não, todo mundo fala. Você mora com a Índia? Você conhece a Índia? E aí, nos campeonatos em si, eu terminava uma luta, quando alguém vinha me entrevistar, falar alguma coisa. E aí, Índia, como é que foi? E eu, Índia? E aí, nessa época, eu peguei como referência Rodrigo e Rogério, que é Minotauro e Minotouro. Eu falava, se os caras têm um apelido, eu posso pegar o apelido para mim também, porque a Índia vira praticamente um personagem, que é onde eu posso... desde lá atrás, eu já pensava que eu poderia ser um bom produto, de fazer marca de kimono, de fazer roupa feminina, porque não tinha um cenário feminino na época. E eu achei que a Índia podia proteger a Ana, mais ou menos isso. E aí eu abracei o personagem pra mim. Entendi. Vamos voltar lá no comecinho. Quando você começou a treinar, como que você descobriu o jiu-jitsu? Conta pra gente. Então, lá no interior da Bahia, voltando pro interior, as minhas brincadeiras de criança já era, vamos ver quem bate mais forte, vamos ver quem derruba. Eu brincava muito de que eu era Xena, rainha da selva, então eu brincava muito de guerra com os meninos, a gente fazia bomba de goiaba podre, fazia uns escudos, cortava cabo de vassoura, fazia muchaco, era meio louca, assim.
Eu lembro que na roça, assim, eu fazia um círculo no chão, eu falava, vamos ver quem derruba? Vamos ver. Então, eu não tinha acesso ao esporte, mas já era uma coisa instintiva minha. Eu conheci o jiu-jitsu e eu fazia faculdade de biomedicina em Marília. Eu sempre fui muito hiperativa. E quando eu cheguei em Marília, eu procurei uma academia para eu fazer musculação e fazer capoeira e tal. E essa academia eu não me adaptei muito com a capoeira, e aí eu fui procurar um lugar para fazer musculação. Aonde eu fui fazer musculação tinha o jiu-jitsu. E quando eu ia malhar na hora do treino, o treino lá é Carson Gracie Marília, professor Alexandre Oliveira. O Alexandre, ele é aluno do Carson. O aquecimento do Alexandre, até hoje, eu nunca passei por nenhum lugar, nem parecido. E eu ficava vendo aquilo, parecia escola de circo. Era muito legal, parecia aquecimento de wrestling da Seleção Brasileira. Caraca, eu quero fazer isso também. E aí ele me via, ele falava, Ia, por que tu não vem treinar? Eu falava, tem um kimono. Ele, pô, treina sem kimono mesmo. Mas aí eu juntei um dinheiro e comprei um kimono e comecei a treinar. Eu lembro que no primeiro dia de treino, eu treinei lá, aí depois tinha uma luva no chão, assim, eu peguei a luva, fiquei olhando, ele, aí, bota essa luva aí, sai na porrada com aquele moleque. Aí o menino ficou me tirando, assim, né, tipo, porque eu não sabia bater. E eu fiquei com tanta raiva, porque ele ficou me tirando de otário, e eu voei nas pernas dele, dei tipo um double leg, no caso, que era baiana, né. Montei nele, comecei a dar um monte de soco na cara dele, e meu professor começou a rir. Ele, aí, o que tu faz? Eu falei, biomedicina. Ele falou, larga essa porra aí. Ele falou, rapaz, larga esse negócio aí que você é lutadora. Aí eu comecei a treinar de manhã, depois de manhã e de tarde, depois eu queria treinar de manhã, de tarde, de noite, que era o horário da aula. Com 3, 4 meses já não fazia mais faculdade, né? Já liguei pra minha mãe, falei, mãe, não vou fazer mais biomedicina, vou fazer jiu-jitsu. Jiu-jitsu, minha filha, o que é jiu-jitsu? Mãe, é jiu-jitsu, é massa, eu sou boa, você não tá entendendo. Ela, minha filha, isso não é coisa de marginal, não, porque naquela época tinha aquelas brigas de pit boy, você lembra? Que era luta livre versus jiu-jitsu. Então, tudo que aparecia na televisão... Era tudo negativo, né? Era tudo negativo, E eu dizia, não, mãe, é massa, eu sou boa, você não tá entendendo, esse negócio é top. E ali, a partir dali que eu comecei a enlouquecer pelo jiu-jitsu. Ai, meu Deus, me achei, né? o louco e os polos se encontram. Né? Tipo isso. E aí, você deu start então, no jiu-jitsu na cidade de Marília. Em Marília, eu tinha 19 anos. Quando você conseguiu a sua... Como você conseguiu com os campeonatos? Então, o meu primeiro campeonato, eu ainda estava lá em Marília, na Carson Gracie. A gente foi pro primeiro... Foi ali que eu decidi que eu queria... Eu lembro eu falando, Deus, por favor, deixa eu fazer isso para sempre. A gente ia ter um campeonato em Passos de Minas, no interior. E juntou uma turma, assim, para ir para lá. E eu lembro que eu tinha uns 3 meses de jiu-jitsu. E a gente chegou nesse campeonato, só tinha mais uma menina, que era uma faixa azul lá. Ela até parecia comigo, assim. E a nossa luta foi a última luta da noite. Desmontaram todas as áreas. E aí ficou só um tatame no meio. E então, todo mundo que estava ali ficou em volta daquele tatame, todo mundo gritando, e eu e ela lutando, e foi uma luta massa, assim, era 2 para cá, uma raspa, uma monta, outra tira. E a emoção daquele campeonato me deu uma sensação que eu nunca tinha sentido antes, e foi ali que eu decidi, eu falei, eu quero, por favor, me permita fazer isso para sempre. E ali em Marília, eu fiquei grávida da minha filha, e eu tinha trancado já a faculdade, não ia poder treinar, né? E aí eu voltei para Bahia, para Barreiras. De Barreiras eu fui para Salvador. E lá eu fiz faculdade, fiz vestibular para educação física. Falei para minha mãe que ia fazer vestibular, mas era para um campeonato que ia ter um baiano lá. E a minha filha, eu treinei até uns 5 meses de gravidez. Quando a minha filha nasceu, 1 mês depois eu estava treinando. Então, quando ela estava com 4 meses, ia ter essa competição e eu queria ir lutar. E aí ia ter um vestibular no mesmo dia. E eu falei pra minha mãe que eu ia fazer o vestibular, mas levei o kimono pro vestibular, fiz o vestibular e fui pro campeonato. Aí eu passei no vestibular e ganhei o campeonato. Naquela época eu juntava todas as meninas, não tinha muita coisa de peso, de faixa, era meio confuso, assim. E eu ganhei o campeonato também. E aí eu mudei para Salvador e foi isso. Então, e lá eu desandei e fui embora. E a faixa preta chegou quando? Então, de Salvador, eu cheguei lá numa... Eu lembro quando eu fui lutar esse campeonato em Salvador, tinha um amigo meu, porque eu era federada só aqui em São Paulo.
Aí tinha um amigo meu que chamava Max, que ele falou assim, Aninha, se você quiser lutar em Salvador, tem uma equipe lá do meu professor, que ele é aluno de Minotauro. Eu nem sabia quem era Rodrigo. Ele é aluno de Minotauro e se você quiser, eu posso pedir para ele te inscrever no campeonato. Eu falei, super quero. A história é assim, Rodrigo saiu de Salvador, deixou 3 faixas preta. Esse Rafael, tinha o Eugênio e o Yuri Fernandes. Nessa época era Minotauro Tinha o nome da equipe. Então, quando eu fui para esse campeonato, quem me inscreveu foi esse Rafael. Então, quando eu mudei para Salvador, eu fui treinar com esse cara. Só que o cara era um otário. Ele ficava dando em cima de mim no treino, eu ia malhar, eu ficava me mandando mensagenzinha e eu achava ele um idiota. E aí eu comecei a procurar outras academias em Salvador, aonde eu pudesse me adaptar com o treino, para eu poder sair da academia desse cara. E aí eu fui num lugar e aí eu vi uma galera, assim, que eles tinham já o mesmo estilo do meu professor aqui de Marília, entendeu? Já era um treino mais cheio de drill, cheio de posição, a galera gostava de competir, era diferente, assim. E aí eu fui para essa equipe, que chamava Equipe Combate. Depois que eu descobri que a Combate e a Minotauro tinha era uma só, na real. Porque esse Rafael e esse Eugênio eu nem lembro, eles se dividiram do Yuri, porque os alunos de Yuri eram mais de competição. E esses caras eram uns playboy, mais otários, assim, lá de Salvador. E eu me adaptei mais com o treino dos meninos. Esse Yuri, o que aconteceu? Ele falou para Rodrigo, deixa os caras com seu nome, Minotauro Team, que era uma coisa mais de vaidade, e eu boto a equipe Combate. Essa equipe, como o Rodrigo já estava na Brazilian Top Team, que era aquela época que era campeão do Pride, estava todo aquele negócio começando, o cara falou, a gente vira Combate BTT Bahia. Foi assim que começou. Eu cheguei em Salvador, era faixa branca ainda. E aí, só que eu sempre gostei muito de lutar, tal, e eu viajava mais, eu competia mais com os meninos, acabava que eu ficava muito mais técnica, e com muito mais informação do que muita gente. Meus professores Márcio e Fernando eram alunos desse Yuri e aluno de Rodrigo. E eles sempre falavam para mim, Ana, você é igual um Minotauro, você vai brilhar, você não vai ficar aqui, você tem que ir para o Rio, tal. E aí foram eles que me deram acesso a chegar na Brazilian Top Team, entendeu? Eu já fui para a Brazilian Top Team para lutar a primeira vez um brasileiro, aí eu ganhei de faixa azul. A segunda vez que eu fui, eu já estava envolvida com MMA, e aí eu já decidi ficar lá. E aí foi onde começou toda a minha trajetória. Legal. E voltando de novo, aí a sua faixa preta chegou quando? 2009. 2009, tenho 15 anos de faixa preta. Agora, a faixa preta já não... Quem te deu a faixa preta? Eu já ia falar, a faixa preta, eu fiquei na Brazilian Top Team até a faixa marrom. Ali, aluna de Bebel, de Murilo, de Zé Mário. Então, até a faixa marrom eu estava na Brazilian Top Team. Ali eu já estava envolvida com MMA e com jiu-jitsu, dentro das competições de jiu-jitsu. Só que aí teve uma época que o jiu-jitsu da Brazilian Top Team começou a cair. Porque o pessoal começou a ir para os Emirados, tal, começou a todo mundo ir. E Rodrigo, ele tinha acabado de abrir a Tinogueira também, que não era Tinogueira, era Minotauro Team, que era um centro de treinamento lá no Rio, que ele queria dar uma estrutura para os atletas. O Rodrigo sempre questionava por que a gente não tinha isso. Só que eu queria continuar competindo de kimono. E o Ricardinho, que é um dos líderes da Checkmate, ele é irmão do Leozinho, o Rico, ele me via, desculpa, ele me via nas competições desde faixa azul, assim, sozinha. E ele sempre falava, pô, você luta muito, você precisa de um professor, que ele via que tinha algumas lutas que eu perdia no corner. E ele falava, o dia que você precisar de ajuda, conta comigo, o dia que você precisar de ajuda, conta comigo. E aí, quando o Rodrigo abriu a Tinogueira, a Minotauro Team, o centro de treinamento pra gente, que era mais voltado pro MMA, ainda não tinha uma equipe de kimono, assim. E eu queria continuar treinando de kimono, porque eu falava que não, eu quero ser uma faixa preta boa, tal, não sei o quê. Aí eu fui lá no Ricardinho, que ele tinha aberto as portas para mim, e perguntei para ele se ele se incomodava de eu treinar MMA com o Rodrigo, com o Rogério, e lutar jiu-jitsu e treinar jiu-jitsu com ele. Ele falou que de forma alguma, tá tudo certo. E eu perguntei para Rodrigo se ele se incomodava de eu fazer o jiu-jitsu na Checkmate, que tinha muita gente leve e tal, e fazer o MMA na Tinogueira. Ele falou, claro que não, Aninha, tem que fazer o melhor para você. E aí eu fiz a transição da Brazilian Top Team para Checkmate, na parte de jiu-jitsu. E lá eu peguei minha faixa preta em 2009. Legal. MMA.
Já entrou também desde o comecinho, desde lá que você contou que pegou a luva, já calçou a loura, só meteu. Não, não, o MMA sabe como foi? Nessa época que eu estava em Salvador ainda, tinha nessa época eu treinava 3, 4 vezes por dia, já fazia preparação física, já era psicopata, assim, do treino. E aí tem uma menina que chama Carla Freitas, Carlinha é árbitra de MMA, foi uma das nossas primeiras boxers femininas, ela sempre me via treinando muito. E ela falava pra mim, cara, Luizinho tem que te conhecer. Luizinho é Luiz Carlos Doria, que é o maior técnico de boxe do país aí. Fez nossos campeões olímpicos, todo mundo que é campeão mundial, todo mundo saiu lá da Bahia, impressionante. E ela falava pra mim, Aninha, você tem que conhecer Luizinho, você tem que conhecer Luizinho, Luizinho tem que te ver, Luizinho tem que te ver. Eu, não sou boxer, não, o meu negócio é de jiu-jitsu, eu gosto de jiu-jitsu. Mas, Rodrigo Minotauro, fez um evento de MMA em Vitória da Conquista, que é a cidade natal dele. E a gente saiu no bonde para ir para lá, porque o professor Yuri ia lutar, foi todo mundo. E nessa época, eu era faixa azul de jiu-jitsu, e eu tive a chance de acompanhar o treino dos caras. Eu falei, mano, quero fazer isso também. Eu lembro da cena. Era, assim, a gente tem um amigo meu que chama César Monstro, e aí uma casa abandonada, aquela janela sem janela, assim, aquele raio de luz entrando, um saco, assim, os caras saindo na mão, aquele suor, assim, igual um filme. Eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso também. Aí, quando eu voltei para Salvador, eu tentei saber o que é que eu tinha que fazer para fazer aquilo. E aí só tinha uma pessoa em Salvador que dava aula de sem kimono e de wrestling, que é o Lequinho, que é uma academia que chama Arte Local, que ficava lá em Itapuã. Deve ficar ainda. E eu perguntava para os meninos, onde é que eu treina sem kimono? Ele, não, mulher não treina sem kimono, não. Ele dizia, não treina por quê? Não, porque vai desconcentrar os caras. Eu falava, então desconcentra aí, pra nós ver. E eu era muito ruim nessa época, eu apagava os caras e puxava os braços, porque é como se eu estivesse tentando me provar o tempo todo, entendeu? Acabou que eu ia pra Lequinho, assim, umas 6 da tarde, saía de lá quase meia-noite, 11 horas da noite. Tinha um professor de boxe lá também, que o nome dele era Beto. E Beto, ele puxava a manopla pros caras e dava aquelas manopladas nos caras. Eles iam fazer comigo, ele vinha todo... Aí eu dizia, que porra é essa? Eu quero que você faça comigo igual você faz com ele. Ah, você quer? Eu dizia, quero. Ele falou que teve um dia que ele me bateu tanto, que ele achou que eu não ia voltar. Aí no outro dia eu tava lá na frente de novo. Aí ele falou, cara, você tem que ir pra Dória. Dória tem que te ver, você tem que treinar na Champion, você é diferenciada, tal. E aí eu conversei com aquela minha amiga, Carla. Eu falei, Carla, será que você pode falar com o Dória para eu ir lá? E aí ela me levou lá na Champion. E aí eu comecei a treinar boxe na Champion, jiu-jitsu eu já fazia com os meninos, fazia parte de sem kimono e de wrestling lá no Lequinho e ficava me desdobrando nisso tudo, assim. E quando marcou, aí a primeira pessoa depois do Yuri, né, a lutar da minha equipe fui eu. A gente foi numa escola abandonada, assim, também. Eu lembro também aqueles tijolinhos, sabe? Que tem aqueles buraquinhos no meio, assim. O ringue no chão. Eu lutei com uma menina de 115 quilos. O nome dela era Camila Pitbull. Muito engraçado. No chão. E parecia o meu filme, né? E a partir dali, os meus amigos também ficaram com vontade de lutar MMA. E aí a minha trajetória dentro do boxe e dentro do MMA tem muito a ver com a Academia Champion, assim. Depois que eu fiz a minha primeira luta com a Camila, aí tinha marcado outra luta. Aí eu falei pra Dória que eu ia pro Rio treinar, que eu queria ir pra Brazilian Top Team. Por quê? Porque nessa época só existiam 2 equipes de MMA, mais ou menos, no Brasil, que era a Chutebox, em Curitiba, que era voltada pro Muay Thai, e a BTT, que era voltada pro Jiu-Jitsu, né? Então era meio que uma rincha que tinha ali da galera que o UFC, ninguém nem queria lutar o UFC. Era o Pride, né? Era o Pride. Não, eu lembro, falava, eu não sou animal, vou ficar lutando em jaula. Era essa a conversa. E o Daniel White, ele falava que homem com peso de mulher nunca ia lutar o UFC, porque no UFC era só peso pesado. No Pride que tinha os caras mais leves, que era o Buscapé, o Miltinho e tal. Então tem vários processos, assim. E aí... Hoje as lutas mais emocionantes que tem, justamente as lutas mais leves, né? Não, assim, eu lembro também voltando pro UFC, eu lembro uma época que ele falava que mulher nunca ia lutar o UFC. E eu falava, cara, não é querer dele, é a evolução do esporte. Não tem essa, é igual o boxe. Eu lembro do boxe feminino, quando
estreou nas Olimpíadas. A gente já tinha a menina que ia lutar pela gente, que era a Adriana. A gente estava só esperando começar, entendeu? Eu super entendo que as lutas femininas antes não eram lutas agradáveis de ver. Porque a gente não tinha acesso à técnica, entendeu? Então eram umas lutas meio estranhas, assim. Mas só foi dar oportunidade para as meninas que elas começaram a desenvolver, e as lutas femininas, você vê hoje em dia, são mais incríveis do que, né? Pô, é maravilhoso. Nós trouxemos aqui várias meninas que lutam MMA, né? E eu falei pra elas, falei, pô, hoje o SFT tá abrindo muito as portas pras mulheres, né? E, cara, tá muito mais emocionante ver a luta das mulheres do que dos caras, meu. Sabe o que? Eu acho que mulher tem mais... eu acho que homem se respeita mais. Tem uma coisa mais, assim, uma coisa de... Mulher quer arrancar a cabeça da outra, tipo, vou matar aquela vaca. Tipo, é muito bom. O Malta que fala da vaca, Não é, você... Não, é uma vaca com carinho. Mas, assim, eu acho que a mulher leva mais pro coração, assim, entendeu? De tipo, tem mais ímpeto. É engraçado. É bom. Você chegou a fazer, você tem a base de quantas lutas de MMA você fez? Eu tenho 12. 12? Sabe seu card? Porque Sei. parece que seu Sherdog tá meio desatualizado aí. Não, meu Sherdog, a pessoa que fez meu Sherdog me odeia. Pessoal que organiza o Sherdog aí, vamos alinhar o Sherdog da Índia aí, pô. Não, e as fotos que tem no Sherdog? Deus me livre, lá no Sherdog. Eu tenho... Peraí, são 4 derrotas. Acho que são 4 derrotas. O resto eu ganhei. Vamos falar das vitórias. São 8 vitórias. Mas é isso mesmo. Mas o que eu mais odeio no meu Sherdog não é nem o número de luta que tá errado, são minhas fotos. Falo, mano, o cara me odeia, botou aquilo ali pra destruir minha vida. Sabe o que você faz? Faz um book e manda pra ele, pô. Eu falei, mano, ele pegou as piores coisas e botou lá pra ninguém me contratar, pra ninguém querer me ver, eu acho. Você já fez treino com, vou falar, uma pessoa que tá na atualidade agora, que tá voando aí, que é a Amanda Nunes, né? Você já chegou a treinar com ela? Então, Amanda, eu lutei com a Amanda, né? Eu lutei com ela. Depois que a gente lutou, ela foi pra Champion também. A gente conversou, então, eu e Dória. Vocês primeiro lutaram, foi. Depois vocês treinaram juntos? Primeiro a gente legal. lutou, aí depois Dória conversou comigo, tem problema. Eu falei, não, Luizinho, a menina é dura, pega é quando bate certo. Aí a Amanda ficou com a gente lá na Champion um tempo também, ela foi para alguns brasileiros com a gente, acho que foi para 2. Sempre foi aguerrida, sempre. Eu lembro que teve um brasileiro que a gente foi em Sergipe, eu acho, e no 60 já tinha eu e a Adriana, que a Amanda era menos bombada, né? Era mais magrinha. E no 60 já tinha eu e a Adriana. Eu fui pelo Pará, a Adriana, que já ia ser a campeã da categoria, que ela que é boxer. Meu objetivo era só chegar na final com a Adriana. E a Adriana no 60, pela Bahia, e a Amanda foi pro 81, ela com 60 e poucos quilos também. Ela lutou com uma menina que chamava, acho que é Rose, mas não a Rose Volante, foi campeã mundial. Essa menina tinha acabado de ganhar um campeonato, ela boxer mesmo, a Amanda no primeiro round, quase acabou com a luta no primeiro round. A outra menina ganhou na experiência, assim, sabe? O corner conseguiu mudar. Mas a Amanda sempre teve aquela... Eu passava todos os dias para pegar a Amanda na casa dela, para levar... Hoje a gente não se fala, tal, mas nessa época eu passava todo dia para pegar ela, para ir pro treino, pra gente ir pro treino junto, e ela sempre perguntava para mim, ela falava assim, Aninha, por que você voltou dos Estados Unidos? Eu falava, não, porque eu gosto de treinar no Brasil. Eu só volto quando eu tiver o cinturão na minha cintura. Quando eu for, eu só volto com o cinturão na cintura. Então a Amanda sempre teve esse... Foi focada, né? Focada, muito ímpeto, sempre soube o que ela queria, sempre treinou muito, assim. Então, nessa parte, eu admiro bastante ela, assim, tipo. Legal. Qual outra pessoa que se destacou depois aí, que vocês treinaram juntos aí? Quem treinou junto é todo mundo. Eu treinei com todo mundo. Verdade, né? Não, assim, só eu vi... procurar pela Índia lá, você vai ver a Índia não, em qualquer lugar aí. Não, assim, eu lembro de gente, assim, vou dar exemplos, o Rony Jason, por exemplo. O Rony, eu lembro do dia que eu abri a porta da Tinogueira e o Rony tava dormindo na calçada, com a mochila na cabeça, assim. Aí eu fui lá e abri a porta, eu tava indo pra praia, tava com uma saia, assim, um biquíni. Eu falei, ei, o que você tá fazendo aí? Ele, homem, tu treina aqui? Aí eu disse, treina. Ele, rapaz, eu vou me embora, se as mulheres são desse tamanho, imagina os cabras. O Eric Silva, Cigano, acho que todo mundo, na real, assim, todo mundo, Sheimon Moraes, que tá agora bombando no UFC, o Jonas Bilharino, o Budoguinho
O Bulldoguinho, que é 48. Esses meninos eram todos meus sparrings na Tinogueira. O Bulldoguinho, eu lembro, ele ganhou uma promoção de alguma coisa de suplemento, foi parar na Tinogueira. Eu lembro meia-noite e meia, sei lá, Rodrigo ali na bicicletinha dele, porque eu morei dentro da Tinogueira Rio quase 10 anos da minha vida. Ele ali, Rodrigo na bicicletinha dele ali. Aí ele ganhou aqui o negócio da mídia, acho que era da mídia, não sei. Aí, Rodrigo, você é lutador? Ele, sou lutador, tem uma luta de MMA. Rodrigo, então faz uma sombra pra mim aí. O Bulldoguinho fez uma sombra, deu uns 2 mortal pra trás. Rodrigo riu pra caralho. E falou, deixa esse maluco aí também. Ganhou pela loucura. Ganhou na loucura. Porque Minotauro, ele fez, na real, quando ele construiu... a gente treinava na Brasília Top Team. E ele sempre tinha uma questão, por que não alugava? Porque a Brasília Top Team, ela ficava dentro da ABB, lá no Rio de Janeiro, que fica em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas. Atrás tem uma favela de céu aberto, que é de prédio, que chama Cruzada. Então, os sparrings de Rodrigo, eles vinham da Penha, não sei da onde, que era o vagão e tal. E Rodrigo sempre questionava por que não alugava um prédio daquele para colocar os atletas, por que não dava uma quentinha por dia para os meninos, tal, porque era muito cansativo. E isso era sempre uma questão dentro da academia. E aí eu lembro que ele alugou uma casa lá no Juá, lá na Barra, e lá ele botou um ringue e um tatame, assim, e tal. E a galera começou a subir muito para treinar lá em cima, então o treino quase trocou de lugar, assim. Nessa época foi onde o Anderson e o Feijão já estavam mais colados em Rodrigo e tal. E aí juntou Rodrigo, Anderson, Feijão e Rogério e alugaram um terreno lá no Recreio. E a irmã do Feijão é arquiteta e ela desenhou um lugar onde a gente pudesse... onde fosse um centro de treinamento mesmo. A Tinogueira não foi construída para público normal. Ela foi construída para gente, para os atletas. Então, tinha lá em cima, tinha o meu quarto, tinha um quarto lá onde tinha uns 15 meninas e tinha outro quarto do fundo, aí tinha a cozinha, tinha um octógono. Ali foi meio que projetado para ser um centro de treinamento para atleta, entendeu? Depois foi que virou franquia, assim, de academia, né? Normal. Ô, Índia, bom, o jiu-jitsu está há muito tempo na sua vida, você se apaixonou, como a grande maioria, desde o primeiro dia. Desde sempre. E o que o jiu-jitsu já fez na sua vida, assim, em matérias de viagem? Eu sei que você já deu aula fora, você já fez seminários em vários países, né? Conta um pouquinho pra gente. Ah, Marcos, assim, o jiu-jitsu pra mim é meu espírito, é minha alma, na real. Não tem como separar, não tem eu e o jiu-jitsu, eu sou jiu-jitsu, na real. Assim, eu tenho uma história da minha vida, claro, a minha infância, tudo, meus amigos de infância, minha família, que não tem nada a ver com a luta. Mas antes de conhecer o jiu-jitsu, é como se eu não me conhecesse, para falar a verdade. Assim, o jiu-jitsu, ele me fortalece quando eu tô fraca. Porque se eu estiver forte, eu fico mais forte. Ele me deixa feliz. Se eu estiver feliz, eu fico mais feliz. E se eu não estiver feliz, eu vou ficar feliz. Todos os lugares do mundo que eu viajei foi através do jiu-jitsu. As pessoas incríveis, é uma comunidade assim que eu não sei nem explicar. Todas as vezes que eu não tenho nada na minha vida, ao mesmo tempo eu tenho tudo por causa do jiu-jitsu. Eu, assim, as minhas viagens, eu lembro a primeira vez que eu saí do Brasil, eu tinha $280, eu vendi minha máquina de costura, meu sonho era lutar um mundial. E, assim, e tudo sempre foi com muita dificuldade, assim, eu não fui de lutar vários mundiais, eu fui para 2, nunca tive patrocínio, nunca tive mãe patrocínio, minha mãe sempre, sem entender o que eu fazia, nem por que nada, ela só via o meu desespero. Ela apostava no seu jiu-jitsu? Ela não entendia nada, ela falava, minha filha, o que é isso? E ela só me via chorando, e pelo amor de Deus, e quero... Mas, assim, fui para vários lugares do mundo. A primeira vez que eu dei um seminário foi em Londres. Aí, só que um seminário meu vai chamando o outro, que chama o outro, que chama o outro, que chama o outro. Eu fui para Londres para dar um seminário. Quando eu vejo, estou na Irlanda, estou não sei aonde, porque algumas pessoas que vão gostam do meu trabalho e aí acabam me convidando para ir para outros lugares, assim.
Quando eu faço muita turnê ali pela Europa, pela França, por aqueles... E tudo por causa do jiu-jitsu não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com o jiu-jitsu mesmo, sabe? Com as amizades que eu faço ali dentro, tudo que envolve. Por exemplo, quando eu comecei a ir para a França, eu tenho um amigo meu que chama Ludovic. O Ludo abriu a academia dele na França, ele era faixa branca, imagina. E se abrir uma academia de jiu-jitsu sendo faixa branca no Brasil, não existe. É porque lá não tem a cultura do esporte, isso há muitos anos atrás. O Ludo, ele veio para o Brasil e eu ajudei ele, eu ia treinar o wrestling na seleção brasileira, eu falava, você quer ir? Ele ia, tal, não sei o quê, e eu ajudei muito ele. Aí, o Ludo é um amigo que eu encontrava com ele em vários lugares do mundo, onde eu ia. Quando eu vi, ele estava na mesma academia. Eu estava em San Diego, na academia do Rodrigo Medeiros. Ei, você tá aqui! Aí estava não sei aonde. Ei, a gente acabou ficando bastante amigo. Aí teve uma vez que ele já estava com a academia dele lá. E eu morava dentro da Tinogueira. E ele veio para o Brasil com alguns alunos e falou assim, Ana, meus alunos são muito fãs de Minotauro, de Minotouro. Será que eu posso levar eles aí para poder conhecer os caras? Tá? Eu falei, não, pode, vem aí e tal. Só que eu marquei um dia que era feriado, eu tinha esquecido. E aí eu tô indo pra praia, quando eu vejo, vem aquele tanto de francesinho com a mochilinha nas costas. Eu falei, puta que pariu, não tem ninguém aqui. Aí eu falei para eles, não, desculpa, eu esqueci que era feriado e tal, mas eu vou dar aula para vocês. Aí eu abri a academia, botei todo mundo dentro do cage, dei um aulão para eles. Quando terminou a aula, o Ludo falou, Ana, os caras querem que você vá para a França. Eu falei, porra, França é massa. Eu falei, mas como vai para a França? Ele falou assim, ó, na França não tem uma cultura da luta, eu não sei se vai gente na sua aula ou se não vai. Mas eu conheço algumas pessoas ali que a gente pode dividir o seu ticket. Eu sempre viajava sem dinheiro nenhum, eu começo a fazer dinheiro quando eu chego lá. A gente pode dividir o seu ticket. A gente divide o seu ticket e todo o dinheiro que for dando lá no seminário, eu vou tentando as aulas para você, o dinheiro que for dando é seu. Beleza? Beleza. Eu fui para ficar um mês. Fiquei 6. Porque eu ia dar aula, aí quem ia naquela aula já me contratava para a academia deles, aí já me contratava. Aí depois, não, tem que vir de 6 em 6 meses. Aí eu vou fazendo um network ali, conhecendo pessoas e conhecendo o mundo através do jiu-jitsu mesmo. Legal. E só interrompendo um pouquinho agora, para falar que a Índia vai fazer um semináriozinho também pra gente aí, semináriozinho não te desprezando. Não, pelo amor de Deus. Aquele conceito que a gente conversou lá, né? Sim, claro. Vamos lá, vamos mudar então, vamos formular essa frase. A Índia vai estar fazendo um seminário para Maximus em breve, tá bom, pessoal? A gente vai estar divulgando aí, vai ter um tempinho com um precinho bem simbólico, por isso que eu falei semináriozinho. Não. Um precinho bem simbólico precinho mesmo aí. Precinho é simbólico, mas o semináriozão. Exatamente. Pra galera conhecer mesmo a Índia, que ainda tem muita gente que não conhece a Índia, mas vai relembrar de alguns episódios que a gente vai apimentar já nessa conversa aí. Não, o seminário, ele é muito legal, por quê? Porque, primeiro, eu não sou creonte não, tá, galera? Eu falo, qual é a sua equipe? Minha equipe é jiu-jitsu mesmo. Na real, eu sou uma pessoa de muita sorte, que eu tive acesso a muita informação de vários lugares diferentes. Então, assim, ali até a faixa marrom, eu estava ali na Brasília Top Team, eu peguei a faixa preta ali na Checkmate, eu fiquei um tempo com o Júlio lá na GF Team também, e aí fiquei aqui em São Paulo aqui há alguns anos com o Demian também. E todos os meus amigos, eu gosto muito de estudar. Então, todo amigo meu, faixa preta, que tem alguma posição boa, tal, que eu vejo ele fazendo, eu falo, ei, bota aí para jogo, ensina aí para nós. Então, eu gosto muito de aprender. Então, o seminário, essa parte dos seminários é muito interessante para mim. Por quê? Porque é onde eu conheço muita gente e é onde eu tenho a oportunidade de passar o que eu aprendi. Porque senão isso vai morrer em mim. É mais ou menos isso. E eu gosto muito de dividir a técnica, entendeu? Tem muita coisa que às vezes eu nem faço, mas eu sei. Porque cada corpo é um corpo, cada corpo vai ter um tipo de jogo, entendeu? Mas assim... Os seminários é um prazer para mim, eu adoro estar ali, eu adoro passar informação, trocar aquela vibe, eu gosto mesmo. Isso aí. Ô, Índia, você também teve uma passagem pelos Emirados Árabes, né? Foi, eu fui na verdade, quando eu fui para Dubai, eu fui contratada pela UFC Gym de Dubai, pelo Facebook, perguntaram. Só que quando eu fui para Dubai, na minha cabeça,
eu queria lutar o Mundial de Abu Dhabi, ó a viagem. Porque nessa época eu estava no Demian e eu vi umas meninas lutando lá nesse campeonato de Abu Dhabi, do Mundial lá de Abu Dhabi. Eu falava, putz, eu quero tanto aí também, mas eu sou atleta pobre, né? Não tenho patrocínio, não tenho nada, só tenho vontade de lutar. Eu falava, como que eu vou chegar em Abu Dhabi, meu Deus do céu? E eu vi as meninas assim, que começaram a treinar por minha causa, sendo faixa preta já ali, lutando aquele campeonato, entendeu? Tem menina tipo a Tamara. Eu lembro de que você me adicionou no Facebook, eu era faixa preta. A Amanda Magda, por exemplo, que tá ganhando tudo no faixa preta adulto aí. A Amanda começou com 38 anos. Então, a Baby, a irmã do Rodolfo, eu vi Baby de azul. Eu tenho 15 anos de faixa preta. Então, as meninas estavam começando a treinar, eu já era preta. Mais ou menos isso. E eu queria ter a oportunidade de lutar aquele campeonato. E aí, quando o pessoal da UFC entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha interesse em trabalhar lá, eu falei, vou poder treinar? Eu falei, vai, não, a academia vai te dar todo o acesso, não sei o que. Mentira. Eu cheguei lá, trabalhava 13, 14 horas por dia. Dava aula o dia inteiro. Acabou que eu lutei o campeonato, que eu queria lutar, mas eu não fui bem, porque eu não estava treinando e também não sou mágica, né? Tipo, é diferente, né? O pessoal acha que porque tá dando aula, tá treinando. Não, muito pelo contrário. Não, eu voltei a treinar agora, tô ali no templo agora com o Jura, com a galera. E eu voltei a treinar tem 2 meses. Tipo, eu tô 4 anos só dando aula, focada em dar aula, e o tempo do movimento é diferente. Eu, particularmente, quando eu tô dando aula, tô focada no desenvolvimento dos meus alunos. Eu não consigo nem treinar, eu não tenho nem esse dom de dar aula e treinar junto. Ou eu estou dando aula, ou eu tô treinando, sabe? Sim. Tipo, porque quando eu tô dando aula, eu paro para corrigir a posição, entendeu? Tipo, eu quero trabalhar a mecânica da pessoa. Eu tento focar no máximo no aprendizado dos meus alunos. E quando eu tô treinando, eu tô 100% focada no que eu tô fazendo, que é outra coisa, né? Você sabe a posição, mas você botar o time da posição, tudo não é moleza, não. É isso aí. Bom, pessoal, a gente vai sair um pouquinho do assunto jiu-jitsu, entre aspas, aí, né? Enquanto a nossa convidada toma uma aguinha dela, que só falou pra caramba. Como eu não posso falar, a gente já combinou pra ela falar mais do que eu aqui, né? Foi. Ele falou, conversa aí, eu tô conversando. Que tá difícil hoje aqui. Vamos lá. Pessoal, você tem vontade de gravar um seminário, tem vontade, um webinar, né, um podcast, uma reunião? Procura a gente aí, Produtora 76. Tá lá no Instagram, produtora76.alphaville. Entendeu? Tá na tela aí? Acabou de sair. Procura aí, produtora76.alphaville, tá, pessoal? Ele vai dar todo o suporte para você gravar aqui da melhor maneira possível o seu webinar, o seu seminário. Vai ficar muito bacana, beleza? E você tá andando de carro velho porque quer. Procura lá a OK Paris, ali ó, Citroën Peugeot OK Paris, Avenida São Miguel 8479, telefone 2032-9999. Vai lá, procura o Jorge, toma um cafezinho com ele. Se tiver um dinheirinho, vai à vista lá, ó. Vai ter um descontinho bacana. Se não, menor taxa de juros que tem no mercado aí, tá? Vamos procurar um esqueminha pra você fechar e sair de carro zero lá. Beleza? Solta um vídeo aí. É isso aí, galera. De volta aí com a Ana Maria Índia. Índia, agora vamos falar um pouquinho de polêmica, né? Bora, eu gosto. Você participou de um reality show No Limite. Foi. É isso aí? Qual foi? O 2? Não, foi o 4. 4? Foi o 4. Acho que ficaram um ano sem ter o programa. Depois de uns 10 anos teve esse 4, que foi em 2009 também. Foi em 2009. Foi em 2009 que eu participei do No Limite. Eu tava naquela história que eu lhe falei do Mundial. Sim. Que eu fui pra lá, que eu vendi a máquina de costura. Isso aí foi muito louco. Porque eu lembro que naquela época era muito difícil você conseguir o visto pros Estados Unidos e tal. E eu tinha acabado de ganhar o brasileiro. Eu ganhei em 2008, aí em 2009 eu lutei, ganhei.
E aí, todo mundo ia viajando pro Mundial. E eu falava, mano, eu quero ir, Deus, por favor, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. E todo mundo falava, você vai pro Mundial esse ano? Eu dizia, vou. Você tem um visto? Eu dizia, não. Como assim, garota? Não é desse jeito. Eu dizia, não, eu vou. No meu coração, só tinha que eu ia, só tinha que eu ia. Aí, minha entrevista pro visto era dia 2, eu lembro nítido disso. Eu nem sou boa de data. Minha entrevista pro visto era dia 2. O campeonato era dia 6. E aí o Ricardinho, todo dia que eu chegava na academia, ele, garota, você não vai? Eu dizia, vou, Rico. Ele, mas você não vai conseguir esse visto? Eu dizia, vou conseguir, rapaz, peraí. Eu lembro quando eu cheguei na entrevista, tinha um gringo lá que ele tava reprovando todo mundo. Ele falava, o que você vai fazer lá? Quanto você tem para gastar? Eu falei, lascou, porque eu não tenho nada para gastar. E se eu me perguntar isso ainda, não tem nada. E aí eu falei, por favor, Deus, tomara que eu não caia com gringo, tomara que eu não caia com gringo. Pá, caí bem na porra do gringo. Aí ele falou assim, o que você vai fazer lá? Aí eu falei, vou lutar um mundial de jiu-jitsu. Ele falou, você tem títulos? Eu tinha uma pasta, nessa época, que tinha um monte de foto de jornal, de revista, tinha Isto É, tinha um monte de revista, tinha um monte de coisa. E aí eu falei, eu tenho um material aqui, você quer dar uma olhada? Eu não tinha comprovante de residência, mas mais material de luta eu tinha. Aí ele falou, quero. Aí eu peguei e dei a pasta pra ele, ele saiu. Quando ele voltou, ele falou pra mim assim, você pegou van sexta-feira em Barra? Eu falei, o quê? Perguntou se eu tinha pego a van sexta-feira na Barra. Eu falei, peguei. Ele falou, eu estava em van. Eu falei, sério, não acredito. Pô, tá, eu tava indo pra Tinoco. Aí comecei a enrolar o gringo no caô. Eu sei que ele saiu, voltou, pá, me deu meus 5 anos de visto lá. Nessa época, a gente não podia pegar o passaporte e levar pra casa. Eles mandavam entregar. Eu paguei uma taxinha extra para eles entregarem antecipado. Resumindo a história, dia 5, 3 horas da tarde, meu passaporte ainda não estava comigo. Minhas malas na porta, na porta da minha casa, tudo pronta. O cara, por quê? A minha mãe não tinha dinheiro para comprar minha passagem. E eu lembro, minha mãe estava no banco, chorando, ela falou que estava no banco chorando porque eu queria muito lutar esse campeonato e ela não tinha como me ajudar. Tem uma amiga dela que é dona de uma escola em Barreiras. Estava indo fazer o depósito da mensalidade das crianças. E viu minha mãe, o desespero da minha mãe, e falou, não, Márcia, toma o dinheiro aqui, quando você tiver, você me dá. Então eu não podia gastar esse dinheiro à toa. Já pensou se meu passaporte não chegasse? E aí, desculpa. Aí o passaporte chegou, era mais ou menos umas 3h30. Eu liguei pro cara na hora, eu falei, moço, compra, ok. Ele falou assim, isso era dia 5. Ele falou assim, eu boto a volta para que dia? Eu, para daqui a um mês. Só que eu não tinha nem onde ficar lá. E eu tinha vendido minha máquina de costura por R$700 e troquei por dólar, deu $280. E eu falei, daqui a um mês. Aí eu desci correndo, peguei um táxi, falei, moço, para o aeroporto. Ele, que horas é o voo? Eu falei, 6 horas. E o campeonato era que dia? Era dia 6, 9 horas da manhã. Isso era dia 5, o campeonato era no outro dia de manhã, 9 horas da manhã, lá em Long Beach. Aí eu desci correndo com minhas malas. Falei, moço, hoje eu conto essa história normal. Até pouco tempo atrás eu contava chorando ainda, emocionada, assim, tipo, porque todo aquele negócio vinha dentro de mim. Aí eu desci correndo, falei pro taxista, quanto você me cobra em dólar para me levar para o aeroporto? Aí ele falou $60. Eu tinha 280 para ficar um mês lá. Eu digo, tá bom, porque eu só penso no agora. Eu não penso nem amanhã, nem depois, nem nada. Eu falei, bora. Aí ele falou, que horas é o voo? Eu falei, 6. E ele, não, filha, não chega não. Eu falei, chega, moço. Ele, não, voo internacional, você tem que estar 2 horas antes. Eu falei, moço, pode ir que eu vou chegar. Eu sei que ele, sexta-feira, Rio de Janeiro, não vai. Aí a gente dentro do carro. E eu comecei a chorar dentro desse táxi. Eu chorava, falava, Deus, você abriu o mar, pelo amor de Deus, tira esses carros da minha frente. Eu só quero lutar, por favor, deixa eu lutar, eu não quero ver na internet. Isso eu chorava compulsivamente. Tira esses carros. Passou um carro do BOPE. O cara colou atrás do carro do BOPE. Foi atrás. Quando o carro do BOPE saiu, entrou uma ambulância. Esse cara, o taxista sinistro, correu atrás da ambulância. Cheguei no aeroporto, ele não me cobrou a corrida. Falou, não, traz uma medalha e tá tudo bem, minha filha. Tá tudo certo. Eu cheguei no aeroporto, eu nunca tinha viajado para fora, essa foi a primeira vez.
Eu cheguei no aeroporto já me jogando no chão, de joelho, pra aquelas mulheres que ficam lá. Eu falei, moça, por favor, me bota no voo, pelo amor de Deus, me bota no voo, não me deixa aqui, não me deixa aqui. E ela falava, calma, calma, calma. Eu que vontade de chorar de novo. Eu, por favor, só quero lutar, por favor, deixa eu lutar, deixa eu lutar. E a mulher ficou com pena de mim lá e eu fui a última pessoa a entrar no avião. Aí minha reza mudou naquela hora, a emoção veio. Aí a minha reza mudou naquela hora. Foi tipo, atrasa campeonato, por favor, por favor, por favor. Aí eu fui pra... Eu sei que eu cheguei em Los Angeles, eu tinha que pegar um táxi ainda e ir pra Long Beach. Eu tava com o endereço da pirâmide, troquei de roupa dentro do táxi. Cheguei na pirâmide com minhas malinhas na mão, minhas trancinhas prontas, de kimono já, desci correndo. Tava lá embaixo, tava o Absoluto lutando, assim. E aí... Eu tô contando essa história porque é a partir daqui que entra no limite, tá? Sim, sim. Eu volto a falar, tá louca? Ele perguntou uma coisa, ela tá falando outra. É porque uma coisa encaixa na outra. Aí eu passei o dia inteiro. Cheguei, Paula Sack. Falei, Paulinha, chamaram o meu nome. Ela, não, você caiu de baia. Aí, não, eu sou cagada. Porque eu vivo dentro do sobrenatural, assim, Deus... aquilo que eu te falei, eu não tenho nada e tenho tudo. É tudo muito encaixado, entendeu? Essas coisas acontecem de um jeito muito, muito louco na minha vida. Aí eu lutei o dia inteiro e de noite eu não conseguia, não estava mais nem viva, né? Tem um menino que chama João Assis. O João tinha ficado na minha casa, em Salvador, uma vez, porque ele era amigo de um amigo meu. Eu encontrei com o João nesse campeonato. Falei, João, ele já morava por ali. Eu falei, pô, será que você pode me levar para um hotel? Eu não falo inglês, não sei fazer check-in. Ele, não, tem um hotel aqui que todo mundo fica, que é mais barato, que já tem um acordo com a federação, não sei o quê. Eu falei, faz o check-in para mim, por favor. Ele, não, tá. Ele chegou nesse hotel. Ele falou, na diária é $129. E eu só penso em dormir, eu só penso no agora, né? Aí eu falei, não, pode fazer. Quando ele terminou de fazer o check-in, que ele saiu, chegou um menino nas minhas costas, pegou assim e falou, dá licença, você é a Índia? Eu falei, sou. Ele, você lembra de mim? Eu olhei assim, eu falei, não. Ele falou, cara, eu sou o Luquinhas. Você não é aluna do Alexandre Oliveira? Eu falei, sou. Nessa época, eu tava com 30 anos, o Lucas com 20. Quando eu treinava com o Alexandre, eu tinha 20, então ele tinha 10. Entendeu? Então eu não reconheci ele, porque ele era uma criança e virou... Garoto, né? virou um homem, então outra pessoa. Ele, eu era o Luquinhas, faixa amarela, você lembra que a gente treinava, tal? Que isso, cara? Ele falou, Índia, tá, eu e mais 4 amigos meus aqui. Você não se importa da gente dividir o quarto, a gente racha diária com você, a gente dorme no chão. Eu, claro. Não, tá de boa, bora. No outro dia, eu já não gastei dinheiro para poder ir pro campeonato, que eu fui com os meninos de carro. Como eu não passei para as quartas, para semifinais e finais, o campeonato termina mais cedo, né? E aí foi acabando o campeonato, o pessoal foi indo embora, e os meninos falaram, pô, Índia, pode tirar as malas lá do carro, porque a gente tá indo embora e tal. Eu falei, não, tranquilo, claro. Botei uma mala na minha frente aqui, eu lembro uma mochila na frente, uma nas costas, puxando uma mala de cada lado aqui. Eu lembro que eu parei no estacionamento assim, falei, nossa Deus, e agora? Vou pra onde? Porque acabou o campeonato, lutei. Tenho que ficar um mês nesse lugar aqui, vou fazer o quê agora? Não conheço nada. E aí eu olhei pro céu assim, falei, nossa Deus, e agora? Passou um carro com um monte de amigo meu da Brazilian Top Team, o Nazar, o Salazar, uma galera massa, assim, que treinava com... Pé, buzinando, qual foi, Indiazinha? A gente não te viu no campeonato, e aí, beleza? Porque graças a Deus, aonde eu entrei e onde eu saí, eu sempre fiz ótimas relações. E aí eu falei, você vai pra onde? Eu falei, não tenho ideia. Falei, pô, vai ter um churrasco lá em casa, vamos? Eu disse, vamos. Agora, Tudo que eu precisava de um churrasco. um churrasco, gente conhecida e um lugar pra ficar. Não, então, a gente foi pra casa do Nazar, uma galera lá, e barbecue, e churrasco e tal. Nessa época, o Nazal, ele já morava lá. E aí, ele dava aula numa academia que chamava No Limit. E, no limite. E ele acordou e falou assim, pô, alguém quer ir lá mostrar uma posição, tal, não sei o quê. Nessa época, o jiu-jitsu não estava desenvolvido nos Estados Unidos ainda, estava começando a chegar, não tinha nem gente graduada lá. Você não via um homem faixa marrom, assim, aluno, não tinha. E eu estava blindada, tinha acabado de ganhar o brasileiro, lutei o mundial de médio, estava voando. E todo mundo ali já meio que morava por ali, e eu doida para conhecer as coisas, né? Eu falei, Nazal, eu posso ir? Ele falou, claro. Eu falei, mas eu não sei falar inglês. Ele, não, eu ajudo você a dar a posição tranquilo. Aí eu fui pra academia.
dei a aula, né? Dei a posição lá. Terminou a aula. Treinei com todo mundo. Amassei os caras, tudo. Terminou o treino. Eles viraram... Nasal, she private class. Ele, yes. Eu, yes. How much? Eu, how much, Nasal? Aí, $150. Então, resumindo. Num dia, eu não tinha nenhum dólar. No outro dia, toda a academia que eu treinava, eu conseguia aluno particular. Eu não saía com menos de 400, 500, $600. Eu falei, mano, eu vou morar aqui para sempre. No Brasil, eu sou dotada de habilidades marginais. E aqui eu sou dotada de habilidades especiais. Não vou mais embora desse lugar. Resumindo, fui ficando por ali, fui dando aula. Tinha uma Brazilian Top Team de um cara que chama Marcelo Perdomo. E eu tinha uns alunos particulares nessa academia. E eu via que o Marcelo nunca chegava na hora do treino. Aí botava uns faixa azul para puxar o aquecimento. Não sei o que. Eu odeio isso, entendeu? Eu não suporto o professor que bota... Tipo, acho errado. Entendeu? O cara tá pagando a academia para treinar. Então eu não gosto que bota o aluno lá, o faixa azul, não sei o que, para dar aula. Eu sou bem sistemática com umas coisas. Aí um dia eu pedi pro Marcelo. Eu falei, Marcelo, será que eu posso puxar o aquecimento? Ele, não, Índia, claro. Quando ele chegou... Eu falei, fui dar aula para ele não, continua. E isso foi uma semana, assim. Quando ele quis voltar, os alunos, não, Marcelo, deixa ela aí dando aula. Deixa ela aí dando aula. Aí eu comecei a dar aula na academia do Marcelo. Eu fui morar na casa desse Marcelo, ele tinha 5 filhos, a mulher dele era enfermeira. Aí eu ajudava ele a cuidar das crianças, ela a cuidar das crianças, ajudava a cuidar da casa para eu pagar aonde eu estava morando. Tava dando aula lá, tá, agora vamos chegar no limite. A menina do No Limite entrou em contato comigo no dia 4, pelo Orkut. Mandou uma mensagem para mim, falou, oi Ana, tudo bem? Meu nome é Renata, eu sou produtora da Globo. Vai ter um programa que a gente acha que é a sua cara, porque nessa época eu gravava muito pro Sport TV, pro Combate e tal, que é tudo ali na afiliada da Globo, né? Então eles já sabiam quem eu era. E eles procuram personalidades específicas, assim, né? Pra dar confusão. E aí ela me mandou uma mensagem no dia 4, falou, a gente tá tentando falar com você tem mó tempão, só que o último dia de entrevista do programa é dia 6. Aí vamos voltar pra Deus. Lembra lá atrás, um mês atrás? E o cara falou, bota a volta pra que dia? Para daqui a um mês. A mulher falou comigo dia 4. A minha passagem de volta era dia 5. E dia 6 era o último dia de entrevista pro programa. Caracas. Então... Tudo em cima da hora. Não, e tudo você fala tudo em cima da hora e eu falo tudo encaixado. Sim. Igual quebra-cabeça. Nem se eu tivesse programado... teria dado tão certo, porque ela falou comigo dia 4, ela falou, você pode? Eu disse, posso. Aí eu voltei, peguei o voo, já parei aqui em São Paulo, o pessoal já com meu nome ali, Ana Maria já pegou meu telefone, já pegou meus negócios, já escondeu tudo, já entrei dentro do carro que não pode falar nada, já fui para aquele motel ali perto da Ponte Estaiada, eu não estava entendendo nada, nem que tinha acontecido nos Estados Unidos, já estava acontecendo outro filme bem louco de novo, né? Eu falei, caralho. E aí, você vai passando por várias seleções. Assim, eu acho que no hotel tinha umas 300, 400 pessoas que vão passando por processos seletivos, né? De psicólogo, de não sei o quê, de não sei o quê. E eu lembro que na hora do psicólogo ela falava assim, então você veio dos Estados Unidos para entrar no programa, né? E eu dizia, é. Aí ela falava, e se você não entrar? Eu falava, o que que tem? Ela, o que que você vai sentir? Eu, nada. Ela, como assim nada? Você não veio da Califórnia para entrar no programa? Falei, moça, o que é que eu tinha que fazer para entrar nesse programa? Não era estar aqui? Ela dizia, era, e eu tô aonde? Aqui. Então, se eu não entrar, não é culpa minha, entendeu? Tipo, eu fiz o que tinha que ser feito. O resto não tem nada a ver comigo, né? E aí, eu tinha um cara lá que eu chamo de carcereiro, que é o cara que trazia o cardápio pra gente pedir comida, porque você abre a porta, fica atrás da porta, não pode sair, é tudo secreto, assim, né? Tudo negociado. E aí, o carcereiro, eu fui ficando amiga dele, porque ele queria que eu passasse umas dietas pra ele e tal, não sei o quê. E ele ia me contando os negócios lá. Ele falava, eu acho que você tá passando de fase, porque tem muita gente indo embora e você tá ficando. Porque tem um negócio que chama cadeira elétrica, que fica todos os diretores da Globo, assim, e aí você fica numa cadeira lá, cheia de luz, assim, e todo mundo fica te fazendo várias perguntas, tal, tipo... Pergunta idiota e, ao mesmo tempo, que tem fundamento, tipo... então você é atleta, e se tiver um gordinho que não tem a mesma capacidade física que você na sua equipe, e aí? Eu falei, ele deve ser bom de matemática ou de alguma coisa, não é possível, porque eu não sou uma pessoa culta, né? Tipo, cultura
cultura, assim. Eu tenho a minha, eu tenho as coisas que eu sei que servia mais do que a cultura inútil dos outros lá. Não adiantava nada você ter lido 200 livros e não saber subir no coqueiro, tipo isso, entendeu? Não ia te ajudar muito. Então, a minha vida me ajudava bastante no programa. E aí eu fui passando, assim, de fase. Eu lembro que quando chegou na época dos exames, o carcereiro falou assim, nossa, tá todo mundo apavorado com os exames médicos. E eu super feliz. Eu falei, cara, eu sou atleta pobre, eu nunca fiz um tanto de exame desse, de cardio, tô doida. Então, eu fui passando no processo seletivo. E também, dentro do hotel, você escutava muita cadeira batendo, um povo doido, porque você fica trancado no quarto sem livro, sem internet, sem nada. E sem falar com ninguém. Então, o povo fica tudo doido, né? Começa a enlouquecer. E eu amarradona, porque eu tava assistindo o meu filme ainda lá da Califórnia, entendeu? Tava tentando entender ainda o que tinha acontecido. Tava no hotel chique, comendo salmão, 5 refeições por dia. Eu tava feliz demais. Eu falei, não, tá ótimo. Ele falava, você é a pessoa mais calma aqui dentro. Eu dizia, não, moça, que eu tô feliz. E aí, fui classificada e entrei lá no meio do mato. E como que foi lá? Foi Como massa. foi essa experiência aí? Assim, Tudo mas... verdade mesmo? Como que é? pô. Tudo verdade mesmo? Pô. Eles têm... tem uma regra dentro do programa, que eu vi agora que eles estão botando uma cordinha pra você segurar. Mas tem uma regra, na minha época tinha uma regra que o pessoal aqui fora não sabia. Desculpa, que o pessoal não sabia. Cada equipe são 10 pessoas, 5 homens e 5 mulheres. Essa equipe, ela pode se dividir no máximo em 2. E esses 2 grupos, eles podem se separar no máximo 150 metros. Isso quer dizer o quê? Que um time, por exemplo, a gente está aqui, tem uma galera, se você quiser fazer xixi, você tem que perguntar a mais alguém. Alguém quer ir fazer xixi? Dando um exemplo. Por quê? Você não pode sair e eu resolver ir depois. Alguém quer tomar banho? Só pode dividir no máximo em 2. Então, se você se separar da gente e você se afastar 150 metros, a gente era obrigado a ir atrás de você, entendeu? Até pelo jogo, pela dinâmica de câmeras, tá no lugar aberto, não tem como todo mundo se separar, não é igual uma casa do Big Brother que tem câmera na casa inteira. As equipes, elas são muito bem treinadas, elas têm tipo treinamento de milico, assim, não tem nem contato visual com a galera, eles não se interferem em nada. Tem um cara lá na minha equipe que caiu em cima do fogo. Quando que eles interferem? Por exemplo, teve uma menina, que era a que eu tinha mais confusão no programa, todas as brigas do programa foram comigo, todas. Essa menina, a Sandy, um escorpião picou ela, aí eles são obrigados a levar a menina pro hospital, tipo isso, entendeu? Não dá para deixar morrer no meio do mato, né? Então, isso é um ponto de interferência. Teve uma menina que teve um negócio no pé lá, que entrou no primeiro dia. Essa foi a menina que me traiu, que foi a menina que eu mais ajudei. O nome dela é Gabriela, que ela era psicóloga. Ela, na hora que a gente desceu do barco lá, que foi nadando, não sei o que, na hora que ela chegou na terra firme, entrou um negócio na unha dela. Eu passei 1 mês e meio carregando essa menina no meu colo. E foi ela que planejou tudo para eu sair. Mas, assim, eu entendo, porque eles não tinham como competir comigo dentro da gente. É um jogo, né? É um jogo, Assim, o que eu achei foda foi a traição, foi o jeito que aconteceu, entendeu? Porque a menina que eu ensinei a nadar, porque eu falava, Jéssica, pode ser que tenha prova de que precise nadar, não sei o que, tanto é que no final teve a prova que precisava nadar. Qual foi a minha primeira confusão no programa? O nome dele era Ronaldo. Era um senhor, ele era o cara mais velho do programa. E ele tinha um negócio de um senso de localização, entendeu? No dia que a gente chegou, desceu do barco, você tem acesso a uma bússola, um mapa, uma machadinha. Essa bússola, esse mapa, ele vai te levar para o lugar que vocês vão acampar. Esse cara, lembra dos 150 metros? Sim. Se ele se afastasse 150 metros, a gente era obrigada a ir atrás dele. A gente tinha uma bússola e um mapa, era só seguir aquela porcaria. O cara se embrenhava no meio do mato e saía andando. E a gente, Ronaldo, volta. Ele, não, vem. E ele se enfiava no meio dos cactos, a Gabriela com o pé machucado, o Guimarães sem sapato, tinha uma lá que era modelo, toda cheia de insolação, aqueles matos passando no... Aí eu chamava ele e falava assim, Ronaldo, eu não sei se você leu o contrato, mas
aqui você não pode ir e a gente tem que ir atrás de você. Não dá, entendeu? Aqui a força é do mais fraco e a velocidade é do mais lento. Não dá, tem que chegar todo mundo junto. Aí ele falava assim, não, Índia, é porque eu tenho um senso de localização, porque eu viajei o mundo. Bombo, porra. Eu dizia, mano, esse seu senso aí não vai funcionar aqui não, é outra parada. Isso eu falei com ele, não sei, umas 15, 20 vezes. Teve um dia, essa foi a primeira briga do programa. Teve um dia que a gente estava indo para a Prova do Fogo. E essa menina que era daqui de São Paulo, Cibele, lembro. Aí começou a desmaiar na duna lá, branquelinha demais, toda lascada. E tinha uma lagoa lá embaixo pra gente poder pegar a água para essa menina. E não podia pegar porque o Ronaldo tava com senso de localização dele lá na casa do caralho. E aí todo mundo, Ronaldo, volta, Ronaldo, volta, Ronaldo. E ele não voltava. Nossa, Marcos, mas eu levantei. Parecia que eu ia... Eu não sei nem te falar. E o Ronaldo... Comecei a gritar. Puta que pariu! Vem aqui! Agora eu me tremia que minhas veias saíam da testa, assim. Na hora que ele chegou perto de mim, qual foi a parte dos 150 metros que você não entendeu? E o povo vindo achando que eu ia bater nele, vinha pra cima de mim. Calma, Índia, eu calma nada. Aí ele falou assim, não, Índia, é porque eu tenho um senso de localização, eu enfio. Seu senso de localização não serve aqui. E minhas brigas eram assim, entendeu? Era tipo, teve 2 meninas que desistiram do programa. 2 entraram. Chegaram tudo cheirosinha, a menina passava, a gente chega... Ai, porque a gente não toma banho, não escova o dente, a falta de higiene é um negócio que é a pior parte, entendeu? E aí, a gente ganhou um sabonete numa prova. Esse sabonete foi dividido. Eu falei, não, vamos deixar um pedacinho para as meninas que chegaram também. Era um sabonete vegetal. A menina foi e lavou o cabelo dela com um sabonete que era para lavar a precheca e o sovaco. Falei, mano, ela acabou com o sabonete. Aí foi lá e pediu o seu. Max, me presta seu sabonete. E gastou o seu. Aí foi pedir o do outro, do Alexandre, que era um amigo meu, que era feirante, todo bonzinho, assim. Aí o Xande chegou pra mim, ô Indiazinha, a Isabela... Eu ficava louca, entendeu? Porque eu falava, Isabela, você tá pensando que você tá onde, minha filha? Você joga. Ela, ai, não, porque eu quero lavar meu cabelo. Então, minhas confusões no programa eram por coisas bem específicas, entendeu? Tipo assim, não é porque eu inventava uma confusão. Eu brigava pelo justo. Eu nunca assisti essas paradas, mas confesso que agora dá até vontade de assistir, viu? Não, o bagulho é... Eu consigo achar na internet? Você? Então, tem várias coisas na internet. Tem, se você botar... Principalmente as tretas, né? Então, eu nunca assisti o programa inteiro. Eu não consigo entender. Tiraram muitas coisas da internet, assim. Por exemplo, minhas lutas. Eu tenho um monte de luta minha de cinturão. Tudo. Sumiu tudo, as fotos, sumiu tudo. Eu não consigo achar nada. É muito engraçado. Eu tenho um cinturão para provar as fotos, mas eu não sei cadê os vídeos, não sei cadê nada, entendeu? E no limite, antes tinha um monte de foto ainda, mas não consigo achar. Acho que talvez na Globoplay você ache. Ô, Índia, meu. Agora, ó. Oi, o Ratinho, meu. Você deu porto de uma baianada no Ratinho. O Ratinho não. Ratinho não. Eu sou fã do Ratinho. Você deu uma baianada no Ratinho, meu. Até hoje, quando eu assisto aquele vídeo, eu choro. Eu falo, mano, o que eu fiz? Que louco. E você apagou aquele cara também lá, né? O nome dele é muito difícil. Era do Pânico lá. Né? Lá ele fazia um personagem que chamava... Como é? Zé alguma coisa. Esqueci. Então, o Ratinho foi... É porque eu era espontânea além da conta, entendeu? A minha espontaneidade, ela... A minha espontaneidade, ela passa um pouco do limite. Assim, um pouco? Um pouco. Aí, no Ratinho, eu fui chamada pra ir lá. Foi eu, a Karina e a Karina. A Karina Chante e a Karina Kamikaze. As meninas eram faixa azul. Eu acho que uma era faixa azul, outra era faixa roxa. Hoje todo mundo faixa preta, sinistra. Karina campeã de tudo, de ADCC, tudo. Eu lembro. E aí, o MMA tava meio que começando o feminino ali, né? E eu era meio que árbitra ali, organizando as meninas. E o Ratinho, ele tirando onda comigo, ele falou, você é a Índia, bota a música da Índia aí. Eu já peguei ele, comecei a dançar um bolero com ele lá em cima, e a produção foi gostando. E depois ele falou, você é fortuna? Deixa eu ver se você é fortuna, você consegue tirar eu do chão? Só que eu emocionei, meti um single leg, levei ele lá em cima, taquei no chão. Comecei, na minha cabeça, eu tava brincando.
Tipo, e ele desesperado, depois que eu vi, a louca, tirada daqui. Quebrou os pés do ratinho lá. Não, e a produção não entendeu nada, ninguém entendeu nada. Eu puxei ele pra trás, imagina, se machuca o joelho. Eu louca. Não faça isso em casa, crianças. E como é o nome? O Eduardo Sterblich. O Edu, eu gravava muito pro Pânico. Assim, depois eu botei até a Claudinha Gadelha, que quando eu saí do No Limite, eles queriam fazer o quadro da mulher batendo nos meninos lá, e eu não podia, porque eu tinha um contrato com a Globo. Aí eu indiquei a Claudinha nessa época. E eu falei, tem uma parecidinha comigo, só que é um tamanho mais Playmobil. E ela é menorzinha. O Edu, os caras começaram a falar, pô, não dá pra quebrar um braço, não. Fazer um negócio pra gente chamar a ambulância, que vai ficar legal no programa, que os caras eram doidos, né? Eu falei, não dá, né? Mas aí o que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou apagar ele, porque vai ficar engraçado. E também não machuco ele, é uma apagadinha, o que tem, né? Tipo, uma dormidinha. No nosso mundo não é nada, mas fora do nosso mundo do jiu-jitsu. Pois é, eu esqueci disso. Sabe o quê? Eu não tinha muito acesso a pessoas comuns, que eu falo assim. Porque, imagina, eu morava dentro da Tinogueira, Rio, eu morava com 30 caras. Eu treinava com mais de 70. Ali tinha aquele, eu não tinha nem acesso assim, eu não saía dali de dentro, eu vivia dentro de uma caverna. Então, eu muito parâmetro assim da realidade real na situação, né? Então, às vezes o que era brincadeira para mim não é uma brincadeira, entendeu? Tanto é que Minotouro quase enlouqueceu. Falou, Ana, você é louca. Solta o cara, você tá doida. Não, eu vejo a cara de Minotouro naquele vídeo. Eu falo, cara, Rogério ia me matar. E perigoso, né, cara? Sim. Não, perigoso. Não pode apagar os outros. Assim, eu tô errada. É engraçado, mas tá errado. É tipo, o Edu é um fumante, entendeu? O cara não faz atividade física nenhuma. E se entendeu? Eu fui completamente errado. Eu era muito fã do Pânico, entendeu? Quando passava, né? E confesso, não vou mentir pra você, eu não te conhecia, entendeu? Eu falei, Sabina é 13, mano. É doida. O cara bateu nela, não largou. Não larguei. Mas sabendo como que é a televisão, então. falei, se ela é uma lutadora profissional, cara, veio uma ordem disso daí. Achei ridículo obedecer a ordem, mas fazer o quê? Cada um, né, meu? Não, mas eu fui ridícula mesmo, assim, sabe? Até eu, quando eu olho hoje, eu falo, que anta. Foi engraçado. Entendeu? Tipo, foi engraçado. Você postou esses dias, não postou? Postei, eu falei, não, assim... foi muito engraçado. Mas, assim, é um engraçado sem graça, tipo assim. Cara, é difícil julgar, né? É um engraçado, assim, é porque é perigoso o que eu fiz, entendeu? Se eu não conheço o histórico do cara, entendeu? O cara não... Não é lutador, né? Não é lutador, não é uma... Esses dias, aconteceu uma coisa engraçada esses dias também. Eu lembro quando eu era mais nova, assim, na Brazilian Top Team, eu e os meninos, a gente fazia um treino de estrangulamento. Ó, que idiotice. A gente pegava a faixa, um ficava em pé, segurando as duas pontas da faixa, e o outro, aí eu botava meu pescoço aqui, bota a mão pra trás, e fica segurando aqui, só como se fosse um suicídio, assim, no negócio, né? E a gente ficava travando aqui, vendo que conseguia ficar aquilo ali mais tempo. E aí, quando você ia apagando a luz, você bota a mão no chão, assim, tipo, bota a mão no chão. Aí eu tava dando aula em Florianópolis. E aí eu tinha uns alunos adolescentes. Eu falei, vocês são muito frouxos. Ó, como é que a gente treinava estrangulamento aqui. E fui fazer. Falei, segura de um lado, segura do outro. Fui fazer. Aí meu aluno falou, posso fazer também? Eu falei, pode. Porque eu tava ali com ele, né? Aí eu segurei. Na hora que ele tirou a mão, ele apagou na hora. Foi muito engraçado. E eu achei engraçado. E postei. O pai dele riu pra caramba, não sei o quê. Porque tava dentro de um cenário seguro, era comigo, era professor, tá, fazendo. E aí eu postei, porque eu achei engraçado, mas é engraçado pra mim. E deve ter repercutido. Nossa, a mãe de uns moleques mandou mensagem pra mim desesperada. Que absurdo você postar isso na internet, meu filho tava aqui vendo isso. Eu falei, minha amiga, você tem que ensinar seu filho a não ficar reproduzindo as coisas que tem na internet. Mas eu sei que o meu posicionamento, entendeu? Porque vai que uma criança quer fazer e tal. Então, às vezes,
o que é comum dentro da minha realidade, dentro do meu mundo, as minhas brincadeiras, não é comum dentro do mundo normal, entendeu? E às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de entender. Eu tô melhorando, tô com 45 agora, tô ficando mais mocinha. Já tô ficando. Mas como eu vivia muito aquilo e só aquilo, eu achava que era normal e não tem algumas coisas que não são normais, entendeu? De saber Sim. diferenciar, assim. Pessoal, quem quiser ver essas cenas aí, é só ir lá no Instagram, procura lá. Ana Maria _Índia. Ana Maria Índia. Tá Tem tudo lá. Tá tudo lá. Segue ela aí, pessoal. Tem os conteúdos que nem ela acabou de explicar aqui, mas tem muito conteúdo bacana, tem os treinos dela. Muita posição de jiu-jitsu, Muita posição de jiu-jitsu. Isso aí são detalhezinhos só pra gente dar uma risadinha. É o bola fora, só pra dar risada. Só todo mundo erra, todo mundo erra. Mas a Índia, ela tem muita coisa boa lá pra quem gosta de jiu-jitsu, né? Todo dia ela posta bastante coisa, né? Todo dia gosto, tem foto, tem vídeo, é isso aí. Eu gosto de postar bastante informação também, bastante detalhe, bastante posição. Agora eu tô ali com Jura, com o básico que funciona. Ô, Jura, básico que funciona. Básico que funciona, hein, Jura? Aqui. Já entrei em contato aí, começaram a me dar uns cortes aí, mas agora a gente vai fazer essa ponte aí. Vou, deixa comigo. O negócio aqui é bacana, meu. Mas é isso. Ô, Índia, e aí, o que você vê agora pro futuro aí do jiu-jitsu, pro seu futuro no jiu-jitsu? Então, eu tô 4 anos fora das competições. Estava bem focada nessa parte de ministrar aulas, assim. É um dom que eu tenho, para falar a verdade, assim, modéstia à parte, sem modéstia nenhuma. Eu sou uma excelente professora. Eu tenho uma didática completamente diferenciada. Eu gosto muito de ensinar o que eu aprendi. Eu tive muita sorte dentro dos meus 25 anos aí de luta, que eu tive acesso aos grandes mestres, grandes professores, tanto na parte de jiu-jitsu, como na parte de wrestling. Eu tive a oportunidade de treinar lá na Brazilian Top Team. Meu primeiro professor, com o Lequinho, comecei em Salvador já com wrestling, mas na Brazilian Top Team tinha o Jefferson, e o Ratazana, cuidava da nossa base. O Murilo trouxe um cara dos Estados Unidos chamado Daryl Gula, que é um dos grandes campeões aí olímpicos dos Estados Unidos. Eu treinei com ele, treinei com Antoine Jaúde, com Adrian Jaúde. Lá na Tinogueira Minotauro trouxe o Eric Albarracini, que ficou 3 anos com a gente, aí é um grande técnico do UFC, que tá com o Sheimo Moraes, também com o Patrício, com o Patrick, com uma galera top. Então, assim, eu tive acesso a muita informação dentro do boxe. Eu tive a oportunidade de treinar com Dória, que é meu professor, Erivan Conceição, Edelso Silva. Treinei um pouco com Claudinho Coelho lá no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, treinei no Centro Olímpico com Messias Gomes. Lá no Deimer, treinei bastante com o Pitu. Então, o que eu tive sorte dentro do meu mundo de artes marciais é que eu sempre estava no melhor lugar, com as melhores pessoas, tendo acesso às melhores informações. E a forma que eu absorvi isso e consigo passar isso é um dom, na real. Então, eu não quero parar de dar minhas aulas. Eu tô aberta, galera, para seminários, aulões aí. Pode contratar, que o jiu-jitsu na mochila... Só chamar ela no Instagram que ela responde. É só chamar no Instagram que eu respondo, assim, em qualquer lugar do Brasil, tô aberta. E é muita informação legal. Quero voltar às competições agora. Boa. Tô lá no templo, né, me preparando para o Mundial de Master. Quero fazer alguns campeonatos antes, para pegar um ritmozinho de competição, mas estou gostando bastante do meu desempenho, estou treinando bem. E é isso. E vamos pro nosso treinão, né? A gente vai marcar um treino das mulheres lá na academia, lá, quero você lá, hein? Eu vou estar lá, conta comigo. Isso aí. Quem quiser te encontrar nas redes sociais mais uma vez? Ana Maria _Índia. É isso aí, pessoal. Galera, tá muito bom o bate-papo com a Índia aqui, mas infelizmente a gente tem que terminar o programa, né? E vou deixar um recadinho pra vocês. Em breve a gente já vai estar soltando o post, a gente vai só fechar a data certinho pro seminário da Índia, tá bom? Data e local onde a gente vai estar passando pra vocês aí, tá ok? E vai ser um prazer receber você lá, viu, Índia? Nossa, vai ser muito legal, eu tô super ansiosa. Eu estive no seminário do Barbosinha lá. Legal, né? Foi incrível. Um espaço bacana lá. O espaço é massa, a academia é incrível, a galera é muito legal. E assim, tô super ansiosa pra fazer o meu aulão lá, o meu seminário. Ô, Índia, quer deixar suas considerações finais, mandar um abraço pra alguém?
Cara, consideração final é só agradecer a todo mundo que acompanha o meu trabalho. Muito obrigada a você pela oportunidade de falar um pouco da minha vida e da minha carreira, da minha trajetóriazinha aí nesses 25 anos de luta. Falar pra você que o faixa preta é só o faixa branca que não desistiu, então não desista nunca, é difícil pra todo mundo. E não fica mais fácil, só pra Exatamente. te dar uma animada. Quanto melhor você é, mais difícil vai ficar. Se para você que começou o jiu-jitsu agora, não desista. O primeiro mês é muito difícil mesmo. A gente não entende nada. No segundo mês a gente entende, não consegue fazer. No terceiro você faz, não sabe por que fez. Mas depois fica tudo bem. Falar para vocês que acham que a luta e a arte marcial é agressiva, eu falo para você que é só um jogo. É um jogo de pergunta e resposta corporal, aonde é um jogo de cartas, né? Que você precisa entender o valor das cartas para você poder jogar. Então se dedique, quanto mais você sabe, mais opção, mais variedade de movimento você vai ter. Arte suave só pro Hélio Gracie, tá? Porque eu faço força pra caramba pra fazer as coisas. Ainda não descobri arte. Não usa quem não tem. Só não usa quem não tem. E falo pra você que tá em casa, que tá com depressão, que tá com algum problema. Cara, procura um tatame. Lá é uma família. É um lugar onde você vai aprender a ter resiliência, ter força, vai aprender a se superar, vai aprender a cair, levantar todos os dias, vai entender que passar dificuldade, superar ela faz parte do processo. Então, o tatame é só um reflexo da sua vida. Você não faz nada sozinho, você precisa do seu parceiro de treino. Ali, se você der mole na vida, você é finalizado, alguém te passa uma rasteira, no tatame é igual, tem que estar sempre atento e com muito respeito com o próximo. Sou muito grata, de novo, viu, Marquinhos, pela oportunidade de estar aqui. Imagina. Gente que agradece aí, tá? Pô, foi legal. Já era pra eu ter vindo, né? Deu aquele já. imprevisto lá, mas... Foi, não, mas a hora certa é agora. Exatamente. Fiquei muito feliz de ter você aqui, batendo esse papo aqui, tá? Obrigada. E em nome da produtora 76, em nome da Maximus Arena, em nome da OK Paris, muito obrigado mesmo por você ter vindo, tá? E mais uma vez, galera, o Rogerinho não tá aqui hoje, o Rogerinho passou por uma cirurgia aí, agora o atestado é de verdade, beleza? Passou por uma cirurgia, não pôde estar aqui, mas... Rogerinho me deu um cano, ele falou que ia estar aqui hoje. 2 vezes já, Foi, né? 2 vezes. Ele falou, agora eu vou estar lá, agora eu vou estar lá. Ele me deu um furor. Um abração pro Rogerinho aí. Beijo, Rogerinho, obrigada. É isso aí, Ana. Muito obrigado mais uma vez, tá? E vamos desenrolar esse seminário aí que vai acontecer em breve, então. Fechou? Tô no aguardo, fechou. Beleza. Galera, pra quem ficou com a gente até agora, muito obrigado. Fiquem com Deus e até quinta-feira. Os... Ossa!